Olá, vamos ver se agora vai dar certo essa live, né? Comecei agora há pouco tentando fazer, então vamos aguardar o Facebook chamando algumas pessoas. Quando começarem a aparecer, aí eu começo o assunto especificamente, né? Por que algumas pessoas se irritam com algumas coisas, tanto, né? E outras pessoas, né, tem tanta motivação no que fazem, né, nas suas vidas. Tem a ver com os valores. Vamos aguardar as pessoas chegando, né? E a gente vai começar a falar sobre esse assunto, sobre esse tema, né? Por que será que certas coisas te irritam absurdamente e às vezes tem pessoas que falam, mas por que você tá tão irritado? Oi, é Valquíria chegando aí? Eu não tô vendo os comentários, que pena, mas eu acho que pelo rostinho é você, né, Valquíria? Então, por que algumas coisas fazem com que a gente se irrite tanto? Oi, Su! Por que algumas coisas nos irritam profundamente e por que às vezes tem pessoas que falam, mas por que isso te irrita? O que houve? Né? Oi, Valquíria! Que bom! E tem pessoas que vivem extremamente motivadas, né? Tem pessoas que vivem esperando a sexta-feira para serem felizes. E tem pessoas que são felizes diariamente, motivadas. Eu sou uma pessoa muito feliz, motivada com o que faço, né? Com o que realizo, com o trabalho que eu tenho. Oi, Veridiana, tudo bom? E o que será que me motiva tanto? Oi, Mariana, tudo bom? Chegando, quero falar sobre eu vivo os meus valores. Vocês sabem o que são os valores? Valores são princípios que cada um de nós temos. Eu tenho. Oi, Suzana. Oi, Mônica, boa noite. Então, valores são princípios, particularidades que nós temos que fazem com que a gente tome decisões, né? Os valores é que fazem a gente fazer as nossas escolhas, eles que determinam os nossos comportamentos, né? Os valores, eu tenho os meus valores, cada um de vocês tem o seu próprio valor. E é importante que a gente traga para a consciência, a gente tome conhecimento de quais são os valores que fazem a gente tomar as nossas decisões. E muito provavelmente, quando você se irrita com alguma coisa, algum valor seu foi ferido. Por isso você se irrita. Um valor ferido tira a gente do sério, né? Então é importante a gente trazer para a consciência, porque aí a gente se compreende melhor, né? E é importante a gente saber, bom, o que são valores, né? Deixa eu dar os exemplos dos valores. Honestidade, respeito, confiança, conexão e amor, evolução e crescimento, disciplina, justiça, são valores, né? E é importante a gente saber que os valores, eles não são lineares. Os valores têm hierarquia. Um se sobrepõe ao outro. E geralmente os nossos 5 primeiros valores, nós temos vários valores, mas são os 5 primeiros, os 2 primeiros que determinam mais as nossas escolhas, né? As nossas tomadas de decisão. Por isso que a gente precisa identificar. Eu fui identificar meus valores num processo de coaching. É evidente que a gente trabalha nisso, né? E quando eu passei por um processo de coaching, eu identifiquei meus valores. Por que eu vivo extremamente motivada? Porque um dos meus valores é evolução e crescimento. E nesse meu percurso, nessa minha jornada profissional no coaching, eu estudo muito, eu estou sempre fazendo cursos, então eu preencho esse meu valor de evolução e crescimento. E isso me motiva, né? O outro valor que eu tenho é contribuição. Então, quando eu estou atendendo, quando eu estou transformando vidas, isso me faz sentir contribuindo. Então, eu vivo esse meu valor,
né? Então isso me dá motivação. Eu tenho valor de reconhecimento, eu receber os feedbacks das minhas coaches dizendo, olha, Magda, você transformou minha vida, o coaching transformou minha vida. Eu preencho o meu valor de reconhecimento. E mais do que isso, não são só as minhas coaches dizendo, eu estou reconhecendo o meu percurso, porque valores, é importante que a gente preencha. Valores, a gente tem que preencher diariamente, né? Isso nos motiva. E quando a gente conhece quais são os nossos valores, a gente consegue compreender por que uma coisa irrita tanto. A gente percebe. Então, um exemplo muito legal é o trânsito, né? O trânsito é algo que nos tira do sério com facilidade. Então, quando uma pessoa te dá uma fechada ou discute contigo, xinga no trânsito, provavelmente fere o seu valor de respeito. A mim, né? Isso feria antes. Hoje em dia eu consigo perceber que isso é um valor de respeito que eu tenho. Pode ser que para aquela pessoa não seja isso, né? Então a minha negociação comigo mesmo, com o meu emocional, aumenta o meu poder de controle, de compreensão, né? Quando eu sei dos meus valores, o que é que está acontecendo em uma situação ou outra. Então, conhecer os nossos valores faz com que o nosso nível de equilíbrio se eleve, né? Olha só que interessante. Então, é importante a gente saber da hierarquia. E outra coisa que é importante é a gente saber dos critérios de valores, né? Então, vou dar um exemplo aqui para ficar claro. O valor de respeito. Para mim, o respeito é eu me respeitar. Mas como que eu me respeito? Eu me posicionar. Quando eu estou em alguma situação, eu com calma e tranquilidade poder dizer a minha opinião, dizer como eu penso. Para mim, isso é respeito. Eu me respeito e respeito o outro quando eu me posiciono e sou clara. Para minha mãe, a mesma palavra, pode ser que para minha mãe o respeito seja se calar, não falar a própria opinião para não causar divergências. Compreende que a mesma palavra para mim significa algo, para outra pessoa significa outra coisa, por isso que a gente tem que compreender o que é. Então, nas minhas sessões de coaching, é muito comum a mesma palavra para as minhas coaches significam coisas diferentes. Então, às vezes, elas falam para mim o valor de confiança. E o que é confiança para você? O que é o respeito para você? O que é o amor para você? Né? Como que você preenche o seu valor amor? Né? Então, para cada pessoa vai ser algo que define isso, né? Então, é muito importante a gente saber que tem hierarquias e para cada um significa algo muito particular, né? E é importante saber que nós preenchemos o nosso valor, né? Se eu quiser que o outro preencha, eu tiro as rédeas, eu deixo de pegar as rédeas da minha vida na minha mão, né? Então é importante que a gente preencha o nosso valor e quando nós estamos vivendo os nossos valores, a gente se sente extremamente motivada, né? Deixa eu dar alguns exemplos de valores sobre hierarquia que é importante. Então, duas pessoas, um com valor honestidade e segurança, e dois homens com valor honestidade e segurança e o outro com segurança e honestidade. E aí os dois perdem o emprego. E aí alguém vem e propõe um trabalho e fala, olha, o trabalho é meio esquisitinho, mas não é ilegal, né? Senão nenhum faria, porque honestidade e segurança, eu falei segurança e honestidade. Então, o de honestidade, ele não aceita essa proposta
porque o valor de honestidade está acima de tudo. Então ele tira o filho da escola, ele entrega a casa, vai morar com a sogra, porque o valor da honestidade está em primeiro lugar. E o outro, que tem um valor de segurança acima do da honestidade, ele aceita, porque ele não vai deixar o filho sem uma escola boa, não vai deixar a mulher sem ter a própria casa. Então o da segurança se sobrepõe. Então compreende que a gente o valor que estiver acima é o que vai fazer a gente tomar as decisões. Então muitas vezes o que acontece? Num outro exemplo, vamos supor uma pessoa que tem o valor do amor muito forte, da conexão com a família extremamente forte, e tem o valor da segurança. E o que tem é ao contrário, tem o valor de segurança e do amor, com a família em segundo. E aí recebe uma proposta de trabalho para ir trabalhar fora, ficar fora por 2, 3 meses, né? Vai poder, ou fica um ano fora, vai poder pouco ver a família. Então ele negocia com ele mesmo se vai ou não, se é a segurança que está falando mais alto, e aí ele vai e topa isso e fica longe da família. Agora, se o valor com a família é muito forte, a pessoa não topa, não vai, porque ela precisa estar junto da família. Compreende que quando a gente traz a consciência de quais são os nossos valores, a gente negocia com a gente mesmo as nossas escolhas. Então a gente tem clareza do que a gente vai decidir, né? Então é super importante a gente conhecer os nossos valores, porque aumenta a nossa compreensão. Oi, tudo bom? Tem mais gente chegando aí, os coraçõezinhos. Eu adoro isso, legal. Eu peço desculpas que eu não tô vendo comentários aqui, não consigo, mas tô vendo os coraçõezinhos. Oi, Mônica, obrigada. Então é muito importante quando a gente conhece os nossos valores, traz para a consciência, porque a gente negocia com a gente, né? A gente aumenta a compreensão. Oi, Lívia, tudo bom? A gente aumenta a compreensão de nós mesmos, né? E a compreensão com o outro, né? Isso é muito importante, é muito bom saber isso, né? E quando a gente vive os nossos valores, a gente vive motivado, né? Então, a gente poder negociar com a gente mesmo as nossas escolhas é a clareza de conhecer os nossos valores que permite isso, né? Então, quando a gente preenche os nossos valores, a motivação é extremamente alta. Eu vou dar mais alguns exemplos para trazer mais clareza sobre o que são os valores, né? Um exemplo assim de um casal, isso é um outro coach que contou, que estava atendendo um casal e que estava atendendo um rapaz, né? E ele na sessão de valores identificou o valor dele e ainda comentou. É o Jerônimo quem conta isso, né? O Jerônimo Temel, que na sessão de valores ele identificou os valores dele e falou: Jerônimo, você salvou meu casamento. Como salvei seu casamento? Aí ele contou que foi com a esposa na academia e que a esposa, quando entrou, falou pro professor: professor, trouxe mais um. E aí ele se ofendeu, falou: mais um? E foi embora, largou ela sozinha e os dois brigaram por conta disso. Na sessão de valores, ele tomou conhecimento que o valor de reconhecimento dele é muito alto e que isso, quando acontecia, às vezes ele brigava com a mulher dele e não sabia por quê. E era por conta disso. Ali, quando ela disse, trouxe mais um, ela estava dizendo para o professor que estava trazendo mais um aluno, não era mais um qualquer, né? E ele não compreendeu ali, entendeu? Então, quando ele trouxe a consciência de que ele ser reconhecido era muito importante, ele pôde conversar com a esposa, dividir com ela isso, e aí certas coisas não o irritavam mais, porque ele sabia o que é que precisava ser preenchido no dia a dia dele. Então, os nossos relacionamentos melhoram quando a gente conhece os nossos valores,
e consegue identificar também o valor do outro. Os nossos diálogos ficam mais... a gente compreende melhor as pessoas que se relacionam conosco, né? Então, e isso é muito bom. Outro exemplo é de um casal que ia mudar de cidade, né? Então, os dois iam mudar... Uma pessoa acabaram de compartilhar essa... Olha, um casal, os dois iam mudar de cidade. E aí, numa sessão com... Eu estou dando exemplos de coaches do Jerônimo Temel, porque ele conta, então eu estou tomando a liberdade de contar também. É o que ele conta, né? Que ele estava atendendo um casal, depois de já ter atendido individualmente, ou estava atendendo os dois juntos, não sei detalhes, mas o fato é que a esposa tinha um valor de desafio muito alto, e o marido o valor de segurança, e os dois iam mudar de cidade, trabalhar em outra cidade, iam viver em outra cidade. E quando Jerônimo pergunta, então, você tá tudo certo? Os dois ao mesmo tempo, ela respondeu sim e ele não. Falou, e daí? Dá a impressão que estão mentindo? É que para ela já estava tudo certo, porque ela já estava palavrado o trabalho que ela ia ter na outra cidade, né? O valor de desafio dela era muito alto, ela ia trabalhar por comissão, sei lá mais o que. Eu sei que para ela estava tudo certo. Para o marido dela, não, porque para ele o valor de segurança era muito alto, ele precisava que tivesse um contrato assinado, já tudo resolvido. Desculpa. Compreende como quando a gente conhece os valores, a reflexão é outra, né? O que eu faço nesse momento para eu preencher o valor de segurança do marido quando tem essa questão? Então preciso assinar o contrato, né? Assinar a proposta, o acordo, isso vai preencher o valor de segurança. Compreende quando a gente conhece os nossos valores, a pergunta não é se a gente vai fazer ou não vai fazer, é o que eu faço nessas circunstâncias para preencher esse meu valor, né? Então, a negociação, aquele diálogo interno que a gente tem de eu não sei se eu estou tomando a decisão correta, se eu quero isso ou não quero isso, quando a gente traz à luz os nossos valores, nós negociamos com a gente mesmo, né? Então, é muito bom quando a gente sabe e quando a gente vive os nossos valores, né? Então, são vários benefícios. Outro exemplo que eu vou trazer para vocês. Eu, quando estava casada com o Antônio, né? Eu tô viúva dele agora, mas o Antônio, ele era psicólogo e ele muitas vezes ele chegava em casa depois de atendimentos e ele sentia necessidade de ficar quietinho, né? De se calar para deixar, baixar tudo, atendendo, tem muitos atendimentos, então ele tinha necessidade de daquele momento ficar quietinho. O valor dele de individualidade precisava ser preenchido. E se eu não compreendesse isso, eu ia estar lá buzinando na orelha dele, né? Então eu respeitava isso. Compreende que a relação fica mais harmônica quando nós compreendemos qual é o valor de cada um, né? E a gente compreende. Era só ele ficar um instantinho na dele, que depois estava tudo certo. Aí ele já conseguia, de novo, depois já estar batendo papo, conversando. Mas em determinados momentos ele precisava preencher o valor dele de individualidade. Então, auxilia na nossa percepção, como auxilia também na nossa percepção dos nossos relacionamentos. Por isso é importante a gente saber os nossos valores. E aí, quando nós vivemos os nossos valores e nos sentimos extremamente motivados com a vida, né? Porque a gente está preenchendo diariamente os nossos valores. Então, se você quer conhecer os seus valores, né? Procure a ajuda de um coach, né? Passando por um processo de coaching, você vai saber identificar os seus valores, vai se sentir muito mais motivado com a vida,
porque vai estar ciente de como você preenche o que é importante para você. Né? Aquele diálogo mental de não sei o que eu quero, não sei o que eu faço, eu não sei o que me irrita, isso acaba. Né? Bom, eu quero aproveitar para vocês se inscreverem, convidar vocês a se inscreverem para a minha seleção de coaching em grupo. Aqui em cima eu deixei um link para você poder preencher e fazer a sua seleção, participar, fazer a sua aplicação, para que eu possa ler e selecionar, tá bom? Porque o grupo começa já na semana que vem, então se você quiser participar, e aí é uma oportunidade, tá bem? Esse é o meu convite para vocês. O grupo já começa no dia 19, na quarta-feira, e é muito profundo quando a gente está num processo em grupo, né? A gente compreender que todos nós temos vulnerabilidade, todos nós temos nossa força interna, e isso é muito potencializado num processo em grupo. Então tá aqui o meu convite para vocês, e muito obrigada por toda participação aqui. Um beijo a todos. Tchau.